Bom, pessoal, vimos um pouquinho de como foi o Ordoviciano, então agora vamos discutir um pouquinho na nossa disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida, o que aconteceu no Siluriano. Então, essa invasão do ambiente terrestre pelas plantas e pelos artrópodes aí no Siluriano. Então, o Siluriano, dentro da Era Paleozoica, a gente tem o período Siluriano, 443, entre 443 milhões de anos atrás e 419 milhões de anos atrás. Então, a gente tem o Siluriano como a terceira divisão da Era Paleozoica, teve uma duração de mais ou menos 24 milhões de anos. E a origem do nome se deu nomeando, né, em relação a Silures, que era uma designação de uma antiga tribo celta, também lá no país de Gales. Então, tanto Cambriano, quanto Ordoviciano, quanto Siluriano foram denominados, aí foram atribuídos os nomes à região do Reino Unido, né, no país de Gales. Como que era a configuração da Terra, as massas de terra lá no Siluriano? Olha só, lembram lá como é que era no Ordoviciano? Aqui já está um pouquinho diferente. O que a gente observa? Choque entre duas placas, entre duas massas ali, né? Que a gente observa, se a gente olhar essa figura de cima, a gente vai ver esse início de formação de uma cadeia de montanhas. Então, entre a Laurentian, ou a Laurásia, ou a Euramérica, né, e o Báltico. Livros diferentes, a gente vê nomes diferentes, tá? Então, aqui embaixo tem alguns nomes para ajudar vocês a orientar vocês. E olha lá o Oceano Pantalássico, durante todo o Paleozoico a gente vai ver ele. O que está acontecendo? Está fechando Iapetos. Então, a gente já sabe que toda a vida marinha vai sentir o reflexo dessa mudança, dessa orogenia, dessa reestruturação na configuração tectônica. Tá? Então, o período Siluriano, ele sucede o Ordoviciano e ele precede o Devoniano. Tá? Então, a base do Siluriano ela é marcada pelo primeiro aparecimento do graptolito Aquidograptus ascensus. No Siluriano vão se desenvolver os recifes de coral. Os trilobitas, os braquiópodes e os cefalópodes nautiloides, eles são escassos. E é nesse período que se desenvolvem os primeiros peixes com mandíbula. Então, a gente viu lá no Ordoviciano os primeiros peixes filtradores, né? Os ostracodermos, que são extintos, e as mixinas e as lampreias, que existem até hoje. E aqui no Siluriano vão surgir os peixes mandibulados, isso é bem importante. E aí sim o registro fossilífero das primeiras plantas terrestres, das briófitas, além de insetos parecidos com as centopeias e as aranhas. Então é nesse período que a Laurentia, a Europa e a Sibéria, elas colidem, formando a Laurásia, tá? Então aí orogenia, choque entre as placas. Então o Gondwana, que no final do período anterior lá do Ordoviciano estava praticamente todo no hemisfério sul, ele começa a se locomover de encontro à Laurásia ou Euramérica. Então, na Era Paleozoica, no período siluriano que a gente está vendo, né, na Era Paleozoica, a gente vai observar uma ampla radiação dos crinoides, contínua proliferação e expansão dos braquiópodes e aparecimento dos fósseis mais antigos de recifes de coral. Lembrando que os primeiros recifes eles eram de arqueociatídeos. Então, aqui os recifes, os corais mais bem adaptados, né, vão desenvolver recifes propriamente ditos nos mares silurianos. Então, uma ampla e rápida distribuição dos peixes sem mandíbula e o surgimento dos primeiros peixes de água doce e dos peixes mandibulados, os gnathos tomados. Então, no Siluriano, a primeira evidência inequívoca de vida no continente. Então, com a preservação da flora terrestre, né, onde no Ordoviciano a gente só tem os esporos. Então, já se sabia que tinha alguma invasão terrestre no Ordoviciano,
mas a gente vai poder corroborar e elaborar e discutir essa questão a partir, com maior certeza, né, a partir do Siluriano. Então é possível que algumas formas de vida elas tenham já colonizado o continente nordoviciano. Mas fósseis de vida terrestre desse período, elas são muito fragmentadas, são de difícil interpretação. Então, por isso se discute a invasão, né, a conquista do continente terrestre, principalmente a partir do Siluriano. Então, nos estratos do Siluriano, eles apresentam fósseis de fungos, assim como restos dos primeiros aracnídeos e das centípedes. Talvez o principal evento aí do Siluriano seja essa evolução das plantas vasculares, né, que vão ser a base da ecologia terrestre desde o seu surgimento. Então, as plantas começam a conquistar o ambiente terrestre e os invertebrados que viviam que viviam no ambiente marinho, eles começam a ser forçados a se forçar, então, para vir para fora da água e ocupar. Então, vão todas as transformações evolutivas para eles ocuparem esse novo nicho aberto, sem predação, né, sem ninguém querendo comê-los, né? Então, a gente vai observar aí, a partir do Siluriano, essa invasão do ambiente terrestre, que muito foi puxado, né, pelas plantas. Então, os organismos, os sobreviventes da glaciação do final do Ordoviciano, eles vão se adaptar ao frio das águas profundas ou das altas latitudes. Com isso, os mares do início do Siluriano, eles foram povoados por organismos de baixa diversidade. Somente no final do Siluriano e início do Devoniano, a vida vai se recuperar dessa crise sofrida no Ordoviciano, e os ecossistemas eles vão se tornar mais complexos em relação àqueles do Ordoviciano. Então, no Siluriano, Devoniano, a gente vai ver toda essa invasão, né, a saída dos mares e invasão da Terra que eu estava falando para vocês. Então, os trilobitas eles foram escassos, né, no Siluriano, assim como os nautiloides, que no Ordoviciano eles eram os grandes predadores de maior envergadura. Os predadores mais abundantes no Siluriano foram os euripterídeos, que eram grandes escorpiões marinhos. Tinham entre 13 e 50 centímetros de comprimento, com alguns chegando a 2,5 metros, né, podendo viver em águas salobras e águas doces. Então, os euripterídeos vão ser os grandes predadores dos mares silurianos. Nos braquiópodes, alguns grupos, como os ortídeos e os estrofomenídeos, eles vão se reduzir em número, surgindo formas de concha mais grossa e robusta, sendo os pentamerídeos os mais característicos. Os equinodermos de vida fixa, representados principalmente pelos crinoides, foram comuns no Siluriano. Dentre os graptólitos, ou graptolitos, né, quase extintos no final do Ordoviciano, irradiaram e exibiram cerca de 60 novas espécies logo no início do Siluriano. As formas mais comuns foram as espiraladas, todas extintas logo após o limite siluriano-devoniano. Os recifes do Siluriano, eles tiveram edificações de até 10 metros de altura e cerca de 3 quilômetros de extensão. Seus principais constituintes foram os corais, tabulados e rugosos, aí já diversificados e bem adaptados, né? Bem como os poríferos estromatoporoides. Então, aqui a gente tem uma reconstituição dos mares do Siluriano. Tá? Então, tem os nautiloides aí ainda presentes, mais escassos, mas presentes, né? Crinoides, os recifes de corais. Então, a diversificação da vida no Siluriano. E os peixes aí, já os peixes mandibulados, né, habitando, né, esses mares silurianos. Nesse momento, então, durante o Siluriano, ocorreu essa evolução da mandíbula. Então, do Ordoviciano para o Siluriano, se observa aí, né, essa mudança dos arcos branquiais anteriores dos ostracodermos e a formação do arco mandibular, né, com a união
dos ossos dérmicos ao arco mandibular nos placodermos. Então, essa evolução foi extremamente importante porque os organismos ordovicianos, eles eram filtradores, eles não tinham mandíbula, eles não mastigavam. E agora, com os placodermos, os organismos podiam pegar a presa, mastigar e metabolizar. Então, eles puderam crescer muito mais, se tornar muito mais poderosos e se dispersar muito mais nos mares silurianos. Então, a evolução da mandíbula foi um evento biológico extremamente importante dentro do Paleozoico inferior. Então, no final do Ordoviciano, ocorreram modificações evolutivas nos 2 primeiros arcos branquiais, originando, então, as maxilas dos gnatostomados, como a gente pode observar aí. Então, as mixinas, as lampreias, os tracodermos, eles eram filtradores, né? E os placodermos, os gnatostomados, eles eram vorazes mastigadores. Tá? Então, com o aparecimento da maxila e dos dentes, as técnicas de alimentação elas se diversificaram, surgindo então os predadores que podiam perseguir e segurar a presa com os dentes, né? Triturar conchas de moluscos, carapaças de crustáceos e etc. Então, presas e predadores se adaptando e evoluindo. Então, lá no início do Paleozoico, os anomalocares, né, com as suas presas, eles pegavam as conchas, né, e se alimentavam. E com essa predação, então as presas foram evoluindo e foram elaborando as suas conchas, ficando mais robustas, para poder suportar a essa pressão, né, e depois, principalmente com o surgimento da mandíbula. Também aí houve um desenvolvimento de nadadeiras pares, que permitiu que a natação rápida substituísse o hábito sedentário, auxiliando ainda mais a predação e também a dispersão desses organismos. Aqui a gente observa tanto um fóssil, né, em cima à direita dos euripterídeos, que eram esses artrópodes marinhos silurianos, que foram os grandes predadores do siluriano, e aqui à direita uma reconstituição dos mares aí do siluriano, com peixes, né, com os gnatostomados, peixes mais evoluídos, os corais, a formação dos recifes já mais elaboradas também. Então aí uma reconstituição, né, do siluriano, dos mares do siluriano, do ambiente marinho, né, do siluriano, e onde a gente vai ter assim como a gente falou na idade dos trilobitas lá no Cambriano, né? Aqui no Siluriano e Devoniano a gente vai ter a idade dos peixes e das briófitas também, né? Pensando e falando em fauna e em flora. Então aqui, Siluriano e Devoniano, a gente vai ter os primeiros insetos, os anfíbios, o domínio dos peixes, as primeiras plantas terrestres, né? As briófitas e as pteridófitas. Então, o ambiente marinho e aí a conquista do ambiente terrestre no Siluro Devoniano. Tá? Como a gente falou, né? As primeiras plantas vasculares então, vão ser de grande importância no Siluriano, os insetos terrestres, né? E os primeiros peixes mandibulares. As primeiras plantas elas conquistaram o ambiente terrestre, mas a maior diversidade apresentada pelos seres vivos ocorreu na fauna de vertebrados, pela diversificação no final do Siluriano dos peixes sem mandíbula, com armaduras ósseas no corpo e na cabeça e pelo aparecimento dos primeiros peixes mandibulados, de olhos grandes, forte mordedura, nadadeiras com espinhos nas laterais do corpo, bons nadadores e predadores com grande atividade, né, que vão ser aí os acantódeos. Então, como era a paleogeografia do Siluriano? Então, os continentes que antes eram desérticos são invadidos por extensos mares rasos, onde os organismos marinhos vão acompanhar, né, essa expansão, e também o ambiente terrestre, os organismos começam a invadir, a vir para fora, né, ocupar esses nichos
nos ambientes terrestres, nas áreas emersas, né, dos continentes. Como que era o clima no Siluriano? Então, a Terra inicia um longo período de aquecimento global. Então, as águas rasas e quentes que cobriam a maior parte das massas de terra eram localizadas nas áreas equatoriais. Então, as áreas glaciais elas vão recuar para o sul e quase desaparecem nesse período. Por quê? Porque existe essa mudança, essa deriva dos continentes, né? O choque das placas e a diminuição, então, dessas áreas glaciais para sul, tá? Os organismos sobreviventes da glaciação do final do Ordoviciano, eles se adaptaram ao frio, né, dessas águas profundas ou das altas latitudes. Então, no Brasil, os mares do Siluriano, eles deixaram seus registros nas bacias do Amazonas, Solimões, Parnaíba e Paraná. Na bacia do Amazonas, na formação trombetas são encontrados graptolitos, sifozoários e braquiópodes. Na bacia dos Solimões, na formação Jutaí, ocorrem microfósseis quitinozoários, que têm a forma característica de garrafinha, aquela que eu mostrei para vocês lá no Ordoviciano, que a gente tem um registro também na bacia do Amazonas dos quitinozoários, que tem a forma de garrafinha e que também são encontrados nessas outras bacias sedimentares, né, do Amazonas, por exemplo. Então, esses microfósseis eles são muito utilizados em datações relativas na bioestratigrafia, né, por causa da sua variação morfológica ao longo do tempo em que eles viveram, do Ordoviciano ao Devoniano. Então, eles eram excelentes fósseis guias, marcadores desses mares do Ordoviciano ao Devoniano. Na bacia do Paraná, o Siluriano ele está presente na formação Vila Maria, onde folheiros e argilitos contêm uma associação de organismos marinhos compostos por bivalvos, trilobitas e traços fósseis. Então, aqui a gente vê alguns representantes do Siluriano no Brasil, com os graptolitos, os bivalvos e os quitinozoários. Então, alguns fósseis, né, desses organismos que ficaram preservados nos sedimentos marinhos do Siluriano no Brasil.